Olá a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma vez aqui para a gente poder analisar aí algumas questões importantes sob a luz, né, da ciência, da educação, da tecnologia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desta questão da tecnologia. Muitos podem se perguntar, mas que tanto falam de algoritmo, né? O que é isso? Por que é tão importante eu dar um like, fazer minha inscrição na hora que a Débora Almeida está falando lá no programa Passando a Letra, no Mídia Livre, na TV Repensar, né? Por que é importante apoiar o Tiago dos Reis e todos os outros canais progressistas e de esquerda, me inscrevendo, deixando like, comentário, compartilhando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algoritmo e vamos falar também como que isso funciona na extrema-direita, né? Então, a gente vai falar aí um pouquinho dessa guerra de militância contra o capital da extrema-direita investido aí, né, nessa guerrilha digital, vamos dizer assim. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, então, eu gostaria aí de pedir para vocês, né, que não são inscritos no programa Passando a Letra, que o façam agora, porque, como diz o Carlito, se deixar para mais tarde você vai esquecer, né? Inscrevam-se também na Rádio e TV Repensar, se você ainda não é, né, nosso ouvinte. Inscreva-se no Mídia Livre, que é uma plataforma que abraça muitos progressistas e de esquerda, com vários temas, com vários vieses, né? Porque às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma questão ambiental com uma visão progressista, mas há desentendimentos ali, né? Há conflitos de ideias, né? Nem todo mundo pensa igual. E a Mídia Livre abraça todo mundo nesse sentido. A Rádio e TV Repensar também, através do Léo, né, tem procurado ampliar aí esse abraço da mídia como um todo para nós progressistas e de esquerda. E como eu gosto, né, de sempre mencionar, apoiem a Rádio e TV Repensar e o Leonardo Bastos em todos os seus canais, porque o Leonardo Bastos tem feito um trabalho muito importante que a gente não ouve outros militantes dizerem que fazem, com exceção do Carlito, que eu já falei, né, que eu aprendi com ele, do professor José, que também faz essa questão, o professor Guilherme Roues, junto com o sindicato que ele é filiado, né? Nós precisamos, como militantes, aprendermos a fazermos denúncias, né? Para o Ministério Público, como faz o Leonardo Bastos, que faz tão bem e não é advogado, né? Provando que não precisa ser advogado para apresentar uma denúncia para o Ministério Público, e faz tão bem as denúncias que o PGR atual, por diversas vezes, acaba assinando junto com ele, né? A denúncia. Então, que nós possamos aí retribuir todo esse empenho do Leonardo Bastos, que, como disse o professor Ivan, ele não dorme, né?
Ele de verdade não dorme, ele tem problemas para dormir. E durante o tempo que ele fica acordado, ele está trabalhando. Então, vamos aí fortalecer os canais do Carioca na rede X, né, antigo Twitter, e em todas as outras redes sociais. O Mídia Livre também está aqui deixando, né, o seu recado. Galera linda e maravilhosa, somos mesmo. Siga a fanpage do Mídia Livre no Facebook. Curta, comente, compartilhe, deixando aí beijos meus e deles para todos, né? Nós precisamos de uma maior capilaridade nas redes sociais. Então, eu, Déborazinha, né, do programa Passando a Letra, não peço nem um tostãozinho para vocês, peço apenas o teu engajamento. Né? Inscreva-se nos canais enquanto o vídeo estiver rolando, porque isso dá um impulso grande no algoritmo, né? Faz com que ele ofereça o vídeo a mais pessoas. Comente, compartilhe, até para que as nossas reflexões possam furar a bolha, né? E as pessoas vejam a importância de pensarem com suas próprias catraquinhas, né? E não através dos tiozinhos e tiazinhas do Zap, ok? Quero agradecer aí a todos que já estão deixando o seu like. Espero que no decorrer aqui do nosso bate-papo vocês comentem para eu não ficar falando sozinha, né? E boa tarde, boa noite para quem for ver depois o vídeo gravado, ok? Eu gostaria, então, de começar esse nosso bate-papo falando sobre o que é algoritmo, né? Eu acabei de falar, inscreva-se aí no canal, né? Que enquanto o vídeo está rolando, se você se inscrever, isso dá um impulso no algoritmo, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui através de um site do Sebrae. Ele fala um pouquinho sobre o que é e como que funciona, para a gente poder pedir aí, né, para o engajamento de vocês e vocês poderem entender o que vocês estão fazendo, né? Como funcionam os algoritmos das redes sociais. Você encontra no site sebrae.com.br. Como subtítulo, conheça os principais critérios dos algoritmos de 3 redes sociais e otimize a entrega das suas publicações. Então, aí vai também algumas dicas para quem tem canal aqui no YouTube, no Face, no X, né, no Instagram, para que possa dar uma impulsionada aí, né? Você sabe o que são os algoritmos das redes sociais? Sei que muitos devem estar pensando em fazer assim com a cabeça, né? Pelo menos mentalmente, né? Como eles atuam? Entendendo o funcionamento desses robozinhos, que são os algoritmos, você consegue saber como melhorar o seu desempenho em cada canal para alavancar os resultados do seu negócio. Então, às vezes, o teu site, o teu canal é de educação, é para vender presentes, é para vender o teu trabalho, né? Não necessariamente falando de política, como a maioria dos sites que a gente menciona aqui como progressistas e de esquerda, né?
Como a disputa por atenção nas redes sociais é grande, você precisa aprender como se destacar da concorrência. Quanto maior a qualidade e relevância do seu conteúdo, maiores são as chances de suas publicações alcançarem a audiência mais ampla. Os algoritmos das redes sociais identificam esses robozinhos chamados de algoritmos, identificam quais publicações devem ser entregues para mais ou menos pessoas. Tá vendo só? O algoritmo, ele não é só uma ferramenta que pode ser utilizada a nosso favor, mas em nosso desfavor também. Eles decidem, os algoritmos, estes robozinhos, como ranquear os resultados de um feed a partir do grau de relevância daquele conteúdo para cada usuário. Por isso que, né, às vezes você está lá na internet, estou precisando trocar minha geladeira, vou ver aí quanto que está saindo uma geladeira que eu não tenho nem noção de preço. Aí você pesquisa lá em 2, 3 sites grandes, vê o quanto custa mais ou menos uma geladeira, desliga o teu laptop ou o teu celular e quando você torna a ligar, começa a aparecer um monte de propagandas de geladeiras para você. Né? Então, são esses robozinhos, os algoritmos, ranqueando através de sites, na grande maioria das vezes patrocinados, e é sobre isso que nós vamos falar hoje na reportagem do The Intercept Brasil, né? Essa correlação de forças da militância e o capital na busca de um bom ranqueamento para que a mensagem seja entregue a mais pessoas, né? O objetivo é melhorar a experiência do usuário, fazendo com que apareçam na linha do tempo somente os posts mais úteis e atrativos. Por isso, os algoritmos são tão importantes. Eles impulsionam ou atrapalham o alcance do seu conteúdo. Então, no site do Sebrae, que eu não vou lê-lo todo, né? Mas deixo aí a dica para que vocês procurem, para que vocês saibam como impulsionar, né, positivamente esses robozinhos a teu favor. Eles explicam como os algoritmos funcionam. Então, eu vou ler estes 2 parágrafos. Os algoritmos levam em conta principalmente o comportamento e a interação dos usuários com o seu conteúdo. Então, por isso que a gente sempre pede, deixa o teu clique, né? Não deixa para o final do vídeo que você acaba se esquecendo. Se você não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe. Então, tá aí, né? Dentro destes pedidos que você vê, dentro de qualquer vídeo, né, que você vá assistir sobre qualquer tema, o motivo pelo qual as pessoas pedem tanto para você se engajar, porque este engajamento já mostra para os robozinhos, olha ali, ó, ali tem um conteúdo que parece ser importante, porque tem muita gente interagindo com ele, né? Então, esse é o primeiro sinal que você dá para o algoritmo.
Se o usuário interage comentando, curtindo ou compartilhando suas publicações, maiores as chances do seu conteúdo continuar aparecendo na linha do tempo dele. O engajamento é um dos principais critérios de análise dos algoritmos das redes sociais. Contudo, não basta produzir posts alinhados à expectativa da persona do negócio. Persona, aquela que vai assistir o teu vídeo, né? Você precisa entender as especificidades dos algoritmos de cada rede social. Então, no site do Sebrae, que eu estou aqui, né, te indicando, ele é já um site tão velhinho, vamos dizer assim, ele é de 2023, que ele traz dicas do Instagram, do Facebook e do Twitter. Ele ainda não foi escrito, né, na época em que o Twitter se chamava X. Vai ter aí alguma revisão ao longo do tempo, né, do Sebrae, mas vocês também precisam acessar o site do Sebrae para eles poderem entender que está na hora de atualizar as informações. Então, com vista nisso, né, eu deixo aí explicado o porquê que é tão importante vocês interagirem conosco, né? Então, está aqui a Elisaura Bezerra dizendo bom dia para todos nós, né? Aqui não tem a opção de se tornar membro. Eu não peço. No programa Passando a Letra, eu não pus isso, porque eu tenho a minha fonte de renda, né? Uso um espaço muito simples. Até hoje eu esqueci de tirar lá do fundo, ó, a imagem da minha geladeira, né? Eu utilizo o espaço da minha casa, o meu laptop, eu não faço edição, então eu não preciso de grandes investimentos para estar aqui falando com vocês. Por isso que eu não coloco, né, a opção de membro, mas fica a opção de inscrever-se. Na Rádio e TV Repensar tem a opção de membro e no Mídia Livre também. Só no canal Programa Passando a Letra que não, que eu conto mesmo com o crescimento orgânico, né? O que vem a ser o crescimento orgânico dentro da plataforma? É o canal ter cada vez mais inscritos e visibilidade de forma orgânica, ou seja, através da sua importância, relevância e do gostar do público, é claro, né? Porque não adianta eu falar, eu sou progressista, preciso de vocês, e vocês inscreverem-se por inscreverem-se para me ajudar e não retornarem para ver de vez em quando o que eu estou falando, porque não gostam de como eu falo, não gostam da minha voz, não gostam do cenário. Tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa em abrir, né, um canal para falar com vocês, né? Então, a Elisaura Bezerra diz aqui, já sou inscrita, muito obrigada, querida, né? Fico muito feliz. A Ruth Souza Dias, desejando boa tarde para todos que estão aqui. Um beijo grande, né, para nossas companheiras Elisaura e Ruth, e os que estão aí timidozinhos em escrever alguma coisa, né? Você pode escrever de onde você está me ouvindo, me assistindo, a tua cidade, o teu estado ou o teu país, porque a Mídia Livre e a Rádio TV Repensar também chega a outros países, né?
Então, daí a importância da gente sempre estar incentivando os canais progressistas, né? O Plantão Brasil dizendo que está nos assistindo do Texas. Viva aí o nosso querido Tiago dos Reis, que mostrou que é macho com M maiúsculo, né? Não fugiu da briga, não. E eu te agradeço muito por estar aqui recomendando, né? E me prestigiando, viu, Tiago? Não perco os teus programas e você sabe disso. Sempre que eu posso, estou ligadinha aí em você para saber as novidades fresquinhas que o Plantão Brasil nos traz. O Tiago, desde os 16 anos, é muito dedicado à questão das redes sociais, manja muito a respeito dos algoritmos, né, de como eles funcionam, inclusive está oferecendo um curso, não sei se já fechou, Tiago, fala para mim aí se dá ainda para se inscrever ou não, né? Para que os nossos ouvintes aqui possam saber que tem uma pessoa que tem mais de 1 bilhão de visualizações por mês e que está oferecendo aí um curso para aqueles que querem impulsionar também o seu canal, seja ele de qual área for, né? Aprender aí as dicas, muitas, que o Plantão Brasil, na figura do Tiago dos Reis, tem a nos ensinar. Obrigada, Tiago. Espero que o nosso público faça isso mesmo. Obrigada, amado meu. Muito obrigada, né? E todo mundo dando força para o Tiago, que é a nossa maior voz progressista e que a mídia tradicional, conservadora, estava querendo calar, mas não conseguiu, porque nós juntos, quando damos as mãos, não largamos e vamos até o fim apoiando os nossos parceiros, né? Ah, que pena, né? O Tiago está dizendo aqui que já fechou as inscrições. Mas acredito que vai ser um sucesso, né? O teu curso, e com certeza a gente vai ver aí em tempo breve, através do sucesso do teu curso, a abertura de novas turmas, né, Tiago? O que você ensinou na aula gratuita, eu já estou aplicando. Não sei se eu estou fazendo certo, mas eu fui ali, passo a passo, né? Eu não tive a sorte de ser alfabetizada digitalmente. Estou aprendendo aí aos trancos e barrancos como utilizar os recursos, né? A Elisaura, sou plantonista e membro do Tiago há mais de 2 anos. Muito bem, né? Aí, tá vendo? Tem o pessoal que é do Passando a Letra, do Repensar, do Mídia Livre, mas acredito que todos estes seguem o Plantão Brasil, o corte do Tiago dos Reis, em todas as redes sociais, prestigiando a nossa maior voz progressista, né? Ah, temos que invadir o TikTok. Tiago, acredito que o teu curso fará muito bem, né, nessas dicas. Eu tenho 3 canais no TikTok e nenhum deles consegue ultrapassar 10 mil seguidores. Eles travam um número e não vai para frente nem que a vaca tussa, né? Tenho certeza que você vai nos ensinar aí através do teu curso a como, né, progredir também no TikTok.
O TikTok é de esquerda, é de maioria de esquerda, né? É verdade, eu percebo isso quando eu começo a ver as lives, né? Temos muitos companheiros que fazem lives no TikTok, inclusive o Leonardo Bastos, né? Esse fim de semana mesmo eu peguei dentro de uma turma falando a respeito das posições políticas dele de acordo com o tema. E o Plantão Brasil, vamos todos para o TikTok. Olha aí, convite do Tiago dos Reis para fortalecermos uns aos outros, né? E o Plantão Brasil, Tiago dos Reis, a Débora Almeida, a Elisaura Bezerra, deixa aí como que a gente te encontra no TikTok se você estiver lá, a Ruth também, né? O Leonardo é fácil de achar, porque é procurar Rádio e TV Repensar, tem a Mídia Livre também, que vocês podem procurar. Vamos fazer o TikTok a nossa próxima casa, né? Elisaura, queremos Tiago como deputado federal. Eu também quero. Já pensou? Estadual já ia ser o máximo, federal, então ele arrasaria, né? Infelizmente, Tiago, já tive a oportunidade de dizer, né, que você já não saiu nessa eleição anterior por um erro interno do nosso partido, né? Um erro que não tem perdão, né? Você, de verdade, não só seria eleito, como também levaria junto dos teus votos outros colegas com você, né? Bacana, bacana. Vamos invadir o TikTok depois que vocês assistirem aqui o meu vídeo, né? Aí mais uma fala da Elisaura. Foi uma lástima esse erro, foi mesmo. Nossa, nosso partido perdeu uma grande chance. Espero que nas próximas eleições nós possamos aí, através, né, da pré-candidatura do Tiago, começar aí um furdúncio, né, nas nossas redes sociais, né? O Tiago diz: a esquerda tem que invadir os outros partidos também. Isso mesmo. Vamos fazer uma corrente cada vez mais forte, né? Para que nós possamos abrir um corredor grande através das eleições de 2024 para sustentarmos com mais facilidade a democracia em 2026. Então, Tiago, nós contamos com você em 2026. Vai mexendo teus pauzinhos aí, verificando tudo que é preciso, porque a gente não quer perder você na Câmara Federal ou no Congresso, quem sabe, né? Então, contamos com uma pessoa que é de verdade macho com M maiúsculo, não tem medo, não corre não da grande mídia conservadora e tradicional, né? Pois foi isso que a direita fez com os partidos de esquerda. É verdade, né? A gente precisa aprender a responder a essa população, né, Tiago? Então, Tiago, eu trouxe hoje, como você deve ter visto aí na capinha do canal, um artigo do The Intercept Brasil falando como, né, o algoritmo dos sites de extrema direita são impulsionados. Então, eu trouxe a reflexão para todos aqui, né, a questão da militância e o capital. Porque nós, progressistas e de esquerda, contamos muito com a militância. E os sites da extrema-direita
tem capital para financiá-los e o próprio Google, né, e suas ferramentas para impulsioná-los. Então, nós de esquerda, nós que somos do campo progressista, precisamos aprender a nos unir, a contribuir um com o outro do jeito que dá, do jeito que pode, para que a nossa militância e, quando for possível, o nosso capital, poder alavancar aí 2, 3 figuras chaves para o nosso campo, né? E posso dizer com toda certeza que o principal é o Plantão Brasil. Né? E aí a gente pode até verificar junto aos plantonistas qual seria um segundo e um terceiro canal que valeria a gente investir para impulsionar também e conseguirmos um pouco mais, né, de equilíbrio nesta concorrência com os sites da extrema direita. O Leandro Santos chegando por aqui. Salve, Leandro! Você é progressista também? Se ainda não está inscrito no Plantão Brasil, faça-o agora. Nós estamos tendo o privilégio de termos a participação do Tiago. E sou obrigada a concordar com você, Tiago. O Leonardo é macho mesmo, né? Um cara que não é formado em direito e que está peitando aí várias causas no Ministério Público e publicamente sendo reconhecido pelo nosso PGR, né? Que surjam mais machos e mulheres também, né? E mulheres com M maiúsculo, homens com H maiúsculo, que não tenham medo de peitar aí a extrema-direita e o seu capital, né? Se nós estivermos, nós não somos negacionistas, então a gente tem sim como pautar as nossas questões através de recursos científicos, midiáticos, que são oficiais e reconhecidos por todo o nosso país e fora dele também, né? Aí a Elisaura diz, conservadora da imoralidade, né? Infelizmente, nós temos esses sites conservadores da imoralidade que não têm coragem de fazerem em público, né? O que fazem pelas costas e escondidinho, mas nós temos visto através do WhatsApp que muitas pessoas estão produzindo materiais de denúncias dessas imoralidades, né, dos bolsonarentos. Tanto é que ontem acho que viralizou muito através do WhatsApp aquele vídeo em que o Felicianos pede para que nós não fiquemos falando a respeito do único erro de um pobre pastor que foi estuprar alguém, né, violentar, abusar, né, que nós devemos guardar para nós, ainda que nós não temos o direito de julgar um pastor que, mesmo fazendo essas violências, continua sendo um servo de Deus.
Então, se você ainda não viu este vídeo, você precisa vê-lo, né? Procura aí no grupo de WhatsApp que você vai acabar achando. Ontem a gente viralizou isso, né? Compartilhem a live, turma. Nossa, isso vindo a pedido do Tiago é para mim um baita elogio. Muito obrigada, Tiago. Me sinto de verdade que ganhei meu dia, né? Temos que desenvolver sindicatos digitais da esquerda no Zap. Muito bem falado, Tiago. Eu lancei 2 canais no WhatsApp com a intenção de repassar através destes canais materiais que eu pudesse tirar tanto do site do PT, da Casa 13, de uma turma como vocês, que são os. Como é que vocês chamam no WhatsApp? Militante raiz, acho que é isso, né? Militância raiz, tirar de vocês próprios, né, as informações e colocar nestes canais para serem distribuídos, mas as pessoas não têm essa paciência, né? De não, aqui eu só vou deixar para que o que é importante ser distribuído, né, nas redes sociais, a gente possa fazê-lo, né? As pessoas acabam compartilhando, às vezes até vídeos que não são muito ao nosso favor, né? E aquela turma de WhatsApp acaba perdendo a sua razão de ser, né? Aí diz o Tiago, temos que desenvolver sindicatos digitais de esquerda no Zap. Outro detalhe, são as frases de impacto. Verdade, você falou bastante disso na tua aula gratuita, né? A gente tem que aprender a chamar a atenção para o nosso conteúdo, né? Eu estou tentando ainda, né, chamar aí, fazer a coisa certa, mas eu, quando tiver possibilidade, quero ser tua próxima aluna aí nas tuas turmas, no teu curso. A Elisaura diz, temos que levantar de forma sarcástica estas pautas de valores. Qual valor? A extrema-direita, seja os valores do maligno. Eu acho, não sei se o Tiago concorda, né, que a forma sarcástica às vezes chama bastante a atenção, mas acredito que lá no curso dele ele vai falar bastante a respeito disso. Olá, Leandro. Olá, o Tiago mandando, né? Um olá para o Leandro. Boa tarde para todos. O Leandro aqui colocando que ele está junto de nós, progressistas, e que pode contar com a força dele, né? Assim a gente espera. O Tiago, você é muito incrível também. Ai, muito obrigada, querido. Obrigada mesmo. Nossa, ganhei meu dia, você não tem noção. O Banco Central tem que ser estatizado. Também acho. A gente também bateu bastante no Banco Central desde a sexta-feira. Tanto é que o movimento que teve na Paulista no domingo, eu achava que ia unir 2 pautas, né? A questão da legalização da interrupção, né? Da maternidade e a questão do Banco Central, mas no fim acho que não deu muito certo, né? Nossa política econômica tem que ser desenvolvimentista, isso mesmo. Eu sempre que posso falo aqui no programa Passando a Letra,
que o agro, né, tem sim uma importância muito grande para a nossa economia, nós precisamos reconhecer, mas que o desenvolvimento da indústria traz um lucro muito maior para o nosso país, né? Para quem não entende, né? Não sei se você sabe, Tiago, aqui eu uso um linguajar bastante simples e não acadêmico, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de muita escolarização possam participar do diálogo político, entendendo aí do que estão falando através de algumas dicas que eu vou dando, né? Então, se você não entende o porquê que é tão importante desenvolver a indústria no Brasil, é só você parar para pensar no seguinte: coloca um saco de algodão do lado de um saco de camisetas de algodão. Qual saco vai ser mais caro para comprar? O saco que tem só a flor do algodão ou o saco que está lotado de camisetas de algodão? É claro que se você coloca as tuas catraquinhas para funcionar, você vai ver que o saco que está repleto de camisetas de algodão vai ser mais caro do que o saco que tem só a flor do algodão. Por quê? Porque para chegar da flor do algodão até a camiseta, houve uma transformação na matéria-prima. Então, você gastou mão de obra, você gastou energia, você gastou água, você gastou com equipamento. Se é um galpão alugado, você gastou com aluguel, você paga IPTU. Ou seja, tudo isso vai fazer com que a camiseta saia, né, com um maior custo em função do beneficiamento que você deu à flor de algodão. Então, a indústria, ela precisa ser desenvolvida também no nosso país e ter subsídios também, né, compatíveis com o que o agro tem. Né? A gente sabe que o agro recebe muito subsídio do governo federal, por certo lado, até justamente em função de que os agricultores sofrem com as mudanças climáticas, mas em função, né, de nosso país precisar correr aí essa corrida desenvolvimentista, vamos dizer, precisa de mais impulsionamento do governo federal para que outras indústrias possam ser abertas no Brasil, tanto num ramo novo, como no aperfeiçoamento tecnológico desta indústria, né? E gerando também, com a mão de obra tirada pela tecnologia, outros postos de emprego através de programas sociais e trabalhos junto do Senai, do SESI, do SEBRAE, né? Para que as pessoas não fiquem aí desempregadas em função da tecnologia. O Tiago está nos dizendo: os pastores são criminosos. Eu concordo com você, né? Essa fala do Felicianus foi muito infeliz, né? Foi basicamente assim: joguemos a sujeira para baixo do tapete, né? E vamos fazer de conta que não acontece nada. Como é que pode um pastor que bate no peito dizendo, né, que ele vive segundo Jesus Cristo, querer que um criminoso não seja culpabilizado pelo crime
hediondo que o seu colega, né, fez na atuação em que deveria estar pregando caridade, né? E aí a Elisaura diz: crime foi pego. Quantos crimes ficaram impunes desse pastor que não foi descoberto? Pois é, querida, eu também fico me perguntando, né? Tanto que eu não sei se foi o próprio Tiago dos Reis ou se foi outro youtuber que comentou por que o Malafaia ficou quietinho, né? Até mesmo nas falas lá, Tiago, daquele outro que falou que filho de pobre não é para ir para a universidade. Até esqueço o nome daquela tranqueira lá, né? Por que nessas horas não vêm esses pastores famosos, né, defenderem essas falas? Porque eles próprios não concordam, né? O Tiago traz aqui, o Leonardo está no meu canal do Zap. Tiago, eu preciso ver esse teu canal do Zap para eu entrar também. Você já falou que tem lá no teu site, né? Lá embaixo do vídeo, todos os teus canais que a gente pode te encontrar, né? E eu acabo te seguindo mais por aqui e às vezes no Instagram, mas eu vou procurar você no Zap, sim, para poder distribuir, ajudar na distribuição gratuita, né? Militante não recebe um tostão de partido para difundir informação confiável e para garantir a democracia. Então, que isso fique bem claro aí, né? Plantonistas, né? Exatamente, é isso aí. Quem for plantonista, segue lá no canal do Plantão Brasil, que logo abaixo da descrição do vídeo, o Tiago deixa os outros links de canais que ele tem em outras redes sociais. Eu preciso criar vergonha na cara e fazer isso, né? O sarcasmo é muito poderoso. Olha lá, Elisaura, ele te respondendo, né? O sarcasmo é muito poderoso. Eu tentei, sabe, Tiago, fazer um tal de um pasquinha aqui pelo YouTube, mas eu acho que eu não tenho muito essa via sarcástica, né? Nós temos alguns companheiros progressistas que têm, né? E eu acho muito bacana isso, né? Porque você acaba tratando um tema que é pesado de uma forma séria e mais leve. Mas eu preciso aprender, né, esse sarcasmo, né? E o Tiago aqui, então, as caricaturas são poderosas também. No Instagram, eu posto tudo quanto é caricatura que cai na minha galeria, eu acho importante, porque a caricatura te dá uma amplidão, né, de interpretação muito grande, né? A arte, como diz aí alguém que a gente já viu pelas redes, ela surge quando as palavras não conseguem explicar, né? E as caricaturas explicam com sarcasmo aquilo que a gente gostaria de falar. Então, sempre que é possível, eu posto no meu Instagram as caricaturas, os memes, né? As charges que às vezes aparecem na minha galeria, né?
O agro sem o Estado é roça, é isso mesmo, né? O Brasil aprendeu que tinha que ser o celeiro do mundo e não quer abrir mão dessa ideia. E nós vemos surgir, Tiago, eu tenho lido um pouco a respeito disso, os países africanos que estão investindo muito também nessa de ser celeiro do mundo e vão passar a concorrer com os produtos brasileiros. Então, nós precisamos, mais do que nunca, investir no desenvolvimentismo brasileiro, porque logo, logo nós teremos aí o espaço africano ocupando o espaço que antes era brasileiro, né? A simplicidade e imperatividade na comunicação também são importantes. Você foi direto ao ponto com essa comparação entre a flor e a camiseta. Não adianta a gente, né? Você mesmo disse na tua aula gratuita, né? Que a gente precisa procurar ser mais simples no nosso falar para poder, né, abranger um número maior aí de pessoas furando a bolha, né? Quando eu comecei aqui com o programa Passando a Letra, a minha intenção era justamente essa. Comecei que nem você contou, né? Eu tinha vergonha, então eu falava um pouco, falava um dia, outro dia eu não falava, mas a pandemia do coronavírus, eu sou professora, me forçou a perder a vergonha, né, de falar em público através dos meios aqui da internet e das redes sociais, né? E ao começar a falar, principalmente com os meus alunos, eu pude perceber que eu achava que estava bombando em sala de aula e não estava, porque através das videoaulas eu percebi que eles tinham muita dificuldade de entender o que eu estava falando. Aí, né, já assistia você nessa época e ficava indignada também com tudo que você falava, né? Porque as nossas instituições estavam praticamente sequestradas, né? E eu via muito pouco da nossa população menos, vamos dizer assim, privilegiada, né, em termos de estudo, de dinheiro para manter uma internet, né, que da noite para o dia passou a ser essencial para se conectar com o mundo, né? Que havia pouquíssimas pessoas demonstrando que faziam parte desta classe social, participando dos debates. Eu falei, opa, esse povo também não está entendendo o que está acontecendo. Então, vou começar a investir, né, num canal simples, que fale de forma simples, mas que consiga chegar a quem tem que chegar. Porque a camada, né, vamos dizer assim, menos privilegiada da nossa pirâmide social é justamente a parcela mais pobre, né? Então não adianta intelectual ficar falando, esperando reação, porque a maioria da população não vai entender. E o Plantão Brasil eu acho muito bacana porque você põe isso em prática, né, Tiago? Você fala de um jeito que todo mundo consegue entender. Então, espelhando-me, né, como seguidora dos teus canais, eu acabo procurando fazer também um canal mais simples, para que as pessoas possam acompanhar. E sigo também, né, os nossos parceiros, os nossos colegas que são mais acadêmicos,
porque a gente sempre renova o aprendizado e fica pensando como que eu posso traduzir isso numa linguagem mais simples para quem for me ouvir, né? Esse Banco Central faz agiotagem institucionalizada com o povo brasileiro, o que é um roubo na mão grande. É isso mesmo, Elisaura, concordo em ordem, número e grau com você, né? O que esse Banco Central, alimentado principalmente pela Faria Lima, né? Alimentado em termos de desejo, de expectativas, né? O que ele faz é exatamente isso que você está falando. Não à toa, né? Um grande. Como que eu vou falar? Apresentador global, né? Da emissora mesmo, fez aí um jantar para receber estas figuras e talvez traçarem ali, né, a sombra dos postes de luz de sua rua, o que fazer com o dinheiro do pobre, né? O Tiago segue, o subsídio é imperativo, verdade, concordo com você, né? Não vou repetir esse Tzinho TV, que não vale a pena. Continuo com o meu amigo Tiago, do Plantão Brasil, aqui. Os subsídios da indústria chinesa é a razão do desenvolvimento deles. Verdade. Se a gente for estudar a história do desenvolvimento na China, a gente vai ver o quanto o governo chinês foi inteligente ao administrar a sua economia, indo, né, bancando até mesmo a OMS, né? Não, a OMC, perdão, a Organização Mundial do Comércio, né? Ele falava, não sigo as regras dessa organização, quem quiser comercializar comigo vai comercializar com o fio do meu bigode, né? Que foi mais ou menos isso que fez com que a China chegasse à potência que ela é hoje, né? A China tem 30 bancos de fomento que passam juros e subsídios. Eles investem mesmo e estão crescendo muito. O Brasil, quem sabe, através do BRICS, né, Tiago, aprenda um pouco com a China. Né? É bastante interessante essa... Vai, ladrão, né? Deixa ele para lá, Tiago. A gente é imposta. Aqui, eu normalmente sou democrática, né? Coloco aqui na telinha os pensamentos de quem discorda, mas quando vem com essa coisa de fanatismo, né? Que você percebe que o camarada deve, às vezes, até, né? Para poder fazer o que faz, eu já nem dou plateia, né? E aprendi isso no WhatsApp a duras penas, viu? Porque antes eu batia a boca e batia feio. Aí quem ficava doente era eu, porque o cara ficava rindo da minha cara, né? Então eu aprendi a lidar com isso. Elisaura falando do Aqui a Santarém, gosto muito dele também, viu, Elisaura? Ele também fala de uma forma muito simples e é bacana porque ele é adventista, né? Ele é de uma outra vertente religiosa e ele não deixa a religião dele pautar ou convidar, né, deixar de convidar quem ele acha que tem que ir no canal dele. Muito legal a tua lembrança, né? Tem um vídeo de um pastor incitando os fiéis a praticarem estupro com suas esposas. Que absurdo, né? Isso o Google não tira do ar.
né? Mas a Débora, quando fala que a palavra toda de amor, né? Tem queda de audiência, tá aí o Tiago que não me deixa falar sozinha. Existem algumas palavras que a gente tem que disfarçar. Ele até ensinou em relação ao nome do inominável, né? É que eu ainda não escrevi, mas o dia que eu for escrever, eu vou usar o truque que você ensinou, Tiago. Na aula gratuita que ele deu, ele fala como, né, não cair na distribuição de vídeos escrevendo o nome do inominável, né? Então, são dicas que às vezes a gente precisa ter. O Tiago aqui, os bancos têm que ser fomentadores de indústria. Concordo, né? Exemplo da China, e tomara que a gente aprenda muito com o BRICS, né? Os bancos têm que ter uma função social, concordo, né? Porque o lucro que eles levam do Brasil, né, Tiago? Um lucro que eles não encontram em país nenhum do mundo. Banqueiro ama o Brasil, porque aqui eles deitam e rolam e ninguém faz nada, né, contra eles. O Pasquim tem que ser renascido. Você gostou? Você achou que a ideia, pelo menos, era boa? Né? Vou dar uma olhada nisso e ver se eu consigo gravar, nem que seja fechado só para mim, para ver aí eu e o Léo algumas. Como que a gente fala quando a gente faz demos? Algumas demos. Eu e o Léo vamos ver se dá certo isso aí, né? Uma fotografia diz 1000 palavras e alcança milhões. Pois é, eu preciso, sabe, fazer o quê? A minha cara tá muito de senhorinha aí nesse meu banner, né? Eu vou esses dias cortar meu cabelinho, deixá-lo aí com um corte mais moderninho, vou dar uma caprichada na maquiagem e trocar essa foto que eu tenho aí, né? Mas eu sei que você está falando da foto no sentido do card mesmo, né? Do vídeo, que você até explicou a respeito das cores, que você deixa até saturar as cores para ficar bem chamativo para as pessoas clicarem lá no teu vídeo, né? Essa é uma grande dica também. O Adair, viu, Tiago, está sempre aqui no nosso canal, tocando no teu nome, defendendo você, falando do Plantão Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Adair, né? Ser celeiro do mundo com o agro nos envenenando. É verdade, Elisaura. Você sabe que tem coisa de uns 2 anos eu perdi uma amiga de câncer. Por conta de agrotóxico. A cidade dela não era, vamos dizer assim, reconhecida como atividade principal a agricultura, mas a cidade vizinha era. E aqueles aviões que davam as rasantes com os agrotóxicos aumentou em muito o número de pessoas com câncer na cidade dela. Né? Então, é um caso muito sério que tem que ser estudado pelo nosso governo. Né? Estou falando da minha saudosa amiga Nadir, né? Nós temos que falar igual, o tio e a tia da feira. Também acho, né? Para chamar a atenção, né? Às vezes a gente não quer nem comprar banana, mas o tio da barraca da banana fala com a gente de um jeito que a gente vira para ele e acaba, ao menos, respondendo, né? O bom dia, o boa tarde que ele dá lá. Precisamos mesmo. Boa dica.
Aí o Tiago diz, é assim que o Lula se comunica. Verdade. Lula, ele é um cara do povo e ele vai continuar sendo um cara do povo. A gente, às vezes, pode ser impressão minha, eu reconheço um dedinho da Janja aqui ou ali, né? As próprias leituras que ele aproveitou para fazer, o tempo que ele esteve injustamente preso, né? Fez com que ele saísse de lá com uma visão de mundo diferente, mas aquele jeito dele, né, de sindicalista, de povão, de vem aqui, eu quero teu abraço, né, não é só aperto de mão, né, ele não vai perder nunca, e a gente precisa desse sentimento de pertencimento. Né? A gente não pode achar que porque ganha 1.000 ou 2.000 a mais que o nosso companheiro, o nosso irmão, que a gente é mais do que ele. Né? A gente tem que sempre estar solidário mesmo e falar a linguagem do povo. Né? A Elisaura, fora que no desgoverno do Bozo, o agro levou a população à fome. Sim, quem não passava fome estava em insegurança alimentar, e eu não tenho vergonha de admitir. Eu fazia uma única refeição por dia. Né? O restante ia com alguma coisa para, como fala, disfarçar o estômago, né? Mas a minha refeição era só o almoço. Né? Então, eu também passei por isso, só não entrei na fila do osso, mas eu conseguia fazer decentemente uma só refeição. Né? E isso a gente não pode esquecer nunca. Né? Compartilhem a live, turma 13. Aí, muito obrigada, Tiago. Os bancos é que pagam a conta da mídia que está no Brasil. Exatamente. Né? Eu até tinha a intenção de ler o texto do The Intercept, que fala sobre a capilaridade, né, que tem os sites de extrema direita, mas em função do capital que eles recebem, né, tanto de bancos quanto de empresários, mas o nosso papo aqui está tão gostoso que eu vou deixar só aí embaixo no vídeo o link para que você possa depois constatar o que o Tiago está nos dando aqui de lambuja, né? Muito obrigada aí pela canja que você está dando no canal, do que eu tenho certeza que você aprofundará no teu curso, né? E a China aprendeu a receita com o Brasil nos anos 70. Né? O nosso país é pródigo em exemplos. Né? A gente tem exemplo para dar e vender. Infelizmente, a gente, como a própria psicanálise diz, né, a gente acaba se apegando mais no que é negativo, do que é positivo. Mas o Brasil, com tantas cabeças pensantes, maravilhosas, inteligentes, que dá mentes, dá capital mental e científico para todo o mundo, né? Com certeza tem condições de fazer com que este país dê certo e que ele não seja do futuro, que ele seja do presente. Chega de falar que o Brasil é um país do futuro. Nós temos pessoas maravilhosas aqui dentro para podermos fazer, né, com que o nosso Brasil desenvolvimentista aconteça e com grande sucesso.
Tiago, nós temos aqui o Vinícius, outro patrocinador do canal, no sentido de prestígio, que sempre fala de você e dos teus canais, né? E ele está fazendo aniversário hoje. Então, Vinícius, um grande beijo aqui do programa Passando a Letra, do TV e Rádio Repensar, do Mídia Livre, e tenho certeza que o Tiago ficará muito feliz em saber que você é um dos plantonistas que sempre o defende aqui junto de nós, né? Ficando velhinho, hein, Vinícius? Quero meu pedaço de bolo depois, né? Não percamos tempo com a direita, a pauta tem que ser a nossa pauta. Concordo, Tiago, eu tenho procurado fazer isso. Eu tenho procurado, assim, né? Vejo, às vezes, na minha galeria aqueles absurdos, né? E tenho procurado ignorá-lo. Só toco no assunto aqui no programa quando eu vejo que aí a coisa já está demais, nós precisamos dar um break, né? Abraço, Vinícius, mas de verdade, nós é que temos que pautar a discussão de cada dia, e a gente tem visto que algumas vezes os progressistas conseguem fazer isso. Precisamos, através até do teu curso, né? Aprendermos a como fazer para pautar as nossas discussões em cada dia, né? E você está aí dizendo para todos, o Brasil tem que ouvir a nossa pauta e mais nada. Exatamente, né? Parar com essa coisa de apito de cachorro e vamos falar a respeito dos programas, dos projetos sociais que nós precisamos e também reclamar junto ao governo federal quando a gente vê que não está surtindo o efeito desejado, porque, afinal de contas, né, Tiago, a gente não é gado. E desde que a gente consiga falar educadamente e se posicionar de uma forma pautada, né, em dados, em ciência, no real, né, mostrando a realidade de cada um, a gente não precisa ser vaquinha de presépio, porque foi o Lula quem fez e o governo dele ficar abaixando a cabeça. Não, a gente precisa, assim como na educação, não sei se você tem acompanhado, Tiago, mas os educadores, os professores universitários estiveram em campanha aí dias atrás, dizendo que o que o governo Lula estava oferecendo era aquém do que eles esperavam. E eu acho que eles estão certíssimos em fazerem o movimento que eles fizeram. Tanto é que o próprio Lula, durante a campanha, pediu para que nós, né, nos posicionássemos em relação ao seu governo, até mesmo para que ele tenha mais poder junto ao Congresso, à Câmara, para dizer, eu prometi, não estou conseguindo fazer porque vocês não liberam, mas o povo está vendo e está saindo nas ruas. E vai lembrar de cada um que não permitiu que fosse feito. Né? Então, a gente precisa começar a dar valor para o que nos interessa e não ficar aí discutindo a morte da Bezerra, né? Que é fato isso, né? A Dair, aí cumprimentando a Elisaura e o Vinícius, desejando boa tarde a eles. O Vinícius também cumprimentando o Adair e o Tiago dizendo, adorei. Eu é que adorei a sua participação, muitíssimo obrigada, né? E estamos juntos.
estamos na luta sempre. E se eu puder te ajudar de alguma forma, entre em contato. O Léo tem os meus contatos, né? Para que eu possa aí, de alguma forma, contribuir com o sucesso que são todos os teus canais, tá? Débora Almeida, abraços, Vinícius, né? Então, tá aqui o Tiago dando a sua canja. Busque os materiais do Pasquim que você passa a encontrar na net. Ok. Vou fazer isso e vou discutir isso com o Leonardo, para ele dar a opinião dele também, né? Vinícius pedindo likes, ainda mais porque nós temos hoje, Vinícius, a participação do Tiago dos Reis, aqui conosco, dando um monte de dicas, né? E o Tiago cumprimentando o Adair, que sempre defende muito os posicionamentos dele e o Plantão Brasil. Nós temos que apoiar a bioeconomia. Sim, até mesmo porque a gente vê hoje que as empresas que têm mais visibilidade no mercado, elas dão preferência a comprar ou a fazer parceria com empresas que têm essa visão sustentável aplicada dentro dela, né? Então, as empresas hoje que não contribuem de alguma forma com o meio ambiente são empresas que vão começar a perder negócios, porque, vamos dizer assim, a ética, né, que a gente está vendo ser desenvolvida globalmente é o incentivo à produção sustentável. E se a pessoa não investir na produção de forma sustentável, ao menos no descarte, né? Então, essa bioeconomia, ela tem que acontecer e fazer parte deste projeto desenvolvimentista brasileiro. E o Tiago coloca aqui, controle biológico é absolutamente fantástico para o controle de pragas no agro. Verdade, né? Nós precisamos voltar e olhar para o que os nossos quilombolas, né, os nossos antepassados já conheciam como tecnologia biológica naquela época e darmos mais valor a isso, né? Porque o próprio alimento ou produto que acabar saindo dali acaba sendo mais saudável, né? A Elisaura, não podemos deixar, né? Não falo nem o nome dessa senhora, sem concorrência ao Senado de Brasília. Vamos cutucar o Aquia Santarém. Será que ele topa? Opa, vou dar uma olhada nisso aí, você vai me mantendo informada, viu, Elisaura? O Tiago está dizendo, a hegemônica nunca fala dos crimes dos bancos, é verdade. A mídia, né, tradicional, bancada pelos próprios bancos, né, não vai falar mal contra eles e também não vai falar mal do agro, que para eles é pop. Mas nós, progressistas e de esquerda, sabemos que de pop não tem nada, né? É importante, sim, na balança comercial, mas precisa, mais do que urgentemente, começar a ser substituída pelo desenvolvimentismo brasileiro e o processo de industrialização, né?
A Elisaura, desde já precisamos crescer essa ideia, verdade? Que às vezes a gente pensa, mas ainda não aconteceu nem a eleição de 2024, já estão falando da de 2026? O tempo passa rápido, né? E para nós investirmos em todos os sentidos num candidato, a gente precisa ter tempo, né, e saber como fazê-lo, né, Elisaura? Então, temos aqui Jocenil, boa tarde. Hoje nós tivemos aí a participação do Tiago dos Reis conosco. A Elisaura desejando feliz aniversário para o Vinícius. E o Tiago dizendo, antigamente nós tínhamos o Ministério do Planejamento. Verdade. Isso tem que ter, né? Não dá para ir tocando o problema conforme ele vai aparecendo, né? A gente sabe que projeto, quer ver uma coisa dar errado, é projeto, né? Projeto tem tudo para dar errado, mas a gente precisa de um planejamento mínimo, para que a gente não se perca através do tem uma fogueira aqui, agora preciso apagar essa, surgiu outra ali, agora eu vou para o lado de lá. A gente precisa ter ao menos um norte de onde a gente quer chegar. E o Ministério do Planejamento é muito importante para isso, né? A Elisaura Bezerra também recebendo aí abraços do Vinícius, nosso aniversariante de hoje. O Tiago dizendo, temos que reativar o Ministério do Planejamento. Acho que a gente pode fazer essa campanha todos juntos, né? Porque hoje em dia fala-se muito do Rio Grande do Sul, mas é o que eu estava falando em outra live. A gente quer sim estar unido ao Rio Grande do Sul, ajudar na reconstrução, mas não podemos esquecer que existem outros 26 estados. Né? E estes 26 estados, mais do que nunca, precisam hoje de um planejamento, porque a gente sabe que, direta ou indiretamente, parte da verba destes outros estados está sendo direcionado para aqueles que agora estão na iminência da sobrevivência. Né? Então, precisamos mais do que nunca de um Ministério do Planejamento que, inclusive, colabore, né, com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Tiago dos Reis, sempre dou like nos teus vídeos. Olá, Tiago, eu te falando do Vinícius, né, um dos teus fãs de carteirinha. A Elisaura falando, o futuro depende do presente. Sim, com toda certeza, né? Feliz cumpleaños, Vinícius, né? Ou cumpleaños, que fala, desculpa, não sou muito boa no espanhol, né? Como o Tiago mas o Tiago aí desejando felicidades ao Vinícius, e o Vinícius agradecendo a todos. Happy birthday! Opa, esse nosso poliglota vai deixar a gente aqui com inveja, hein? Bonanê, é assim que fala? Não sei, espero que eu tenha dito certo. Sim, tem bolo bastante aqui, abraços, adoro bolo. Eu sou daquela época que para café da tarde tinha que ter um bolinho junto. Feliz aniversário, finalmente, aí o Tiago desejando para o Vinícius, né? A Elisaura concordando com as nossas colocações aqui junto do Tiago. Sim, a direita
tem ganhado muito espaço nas igrejas evangélicas. Tiago, quando eu posso, eu falo um pouco a respeito disso, né? A culpa, acho que culpa não é a palavra mais correta, né? Mas o grande responsável pela entrada dos evangélicos na política foi o próprio Lula, né? Quando ele pega lá o vice dele, né? O Alencar, que era uma figura importantíssima da Igreja Universal, e o traz como vice, e junto dele o Partido da Universal, né? E aí a gente não conseguiu fazer com que essa população alçasse, né, níveis maiores do poder, mas também de cultura. Né, continuaram no mesmo nível cultural, dizendo amém para tudo que pastor fala, representando o que elas são de fato, ovelhas, né? Então, nada contra ter evangélicos, espíritas, shintoístas, hinduístas no Congresso Nacional, mas que este alçar ao poder traga conhecimento, ética, né? E também urbanidade, né? A gente não está falando com lavadeira, né? O Congresso